Nos donos da bola, essa é a informação trazida pela imprensa sul-americana de um interesse do River Plate nesta contratação, de novas sondagens acontecendo pelo centroavante colombiano do Internacional. O clube nega que os contatos aconteceram e mais uma vez a possibilidade de conversa acontecendo com os representantes, assim como foi em duas oportunidades em 2025. Borré é um desejo do técnico Marcelo Gallardo e desta forma o River Plate tenta esta contratação, conversou com o jogador em dois momentos no ano passado, mas sem qualquer evolução neste momento, apenas sondagens junto com os seus empresários, mas o Internacional segue convicto com esta permanência desse jogador que tem contrato até o fim de 2028, segundo ainda os colegas sul-americanos, é um jogador que o Internacional não aceita negociar por menos de 6 milhões de euros. Borré que começa 2026 muito bem, diferente de 2025. Deixa eu ir direto buscar a opinião do Magrão, que aqui é quem melhor conhece o Borré, tem uma relação de proximidade muito grande com o Borré. Borré que começou em 2026 completamente diferente, tá dando um retorno, tá fazendo gol, aquilo que sempre se esperou do Borré, ele tá entregando agora. Magrão, essa proposta pode seduzir o Borré, Magrão? Gamba, eu acho difícil, eu não quero ser o dono da verdade e cravar isso aqui, mas eu acho difícil o Borré sair do Inter nesse momento. O Borré tem na cabeça dele que ele precisa fazer algo no Internacional. As conversas que eu tive com ele no final do ano e agora nesse início, ele está muito focado em fazer uma grande temporada e apagar o que foi 2020, 2025. Então eu acho difícil essa saída, até porque o salário do Borré é alto, não que o River não tenha condição de bancar isso. O salário do Borré é alto. O Inter acho que vai querer muito mais do que esses 6 milhões de euros. O Inter pagou um valor, se não me engano, 7 alguma coisa, 7 para 8. Não vai vender por menos o Borré. O Borré ainda tem um contrato um pouco longo ainda, que dá essa tranquilidade do Inter de esperar o Borré performar e melhor, para depois, sim, se quiser negociar o Borré, ter um valor mais considerável. Eu acho que nesse momento a diretoria não conta com isso, até porque tem outra coisa também, né? O Inter não tem outro centroavante, nem igual ou nem um característica diferente do Borré, a não ser os meninos que estão sendo preparados, talvez durante a temporada, para o ano que vem. Então eu acho bem difícil essa notícia do Borré sair do Inter, não quero cravar isso, não sou o dono da verdade, mas eu acho complicado e difícil por tudo que envolve o Borré e principalmente o Internacional também nesse momento de não ter um centroavante. Sonda, como é que a direção do Inter reage a mais uma investida do River pelo Borré, Sonda? Pois é, Gamba, como trouxe o Mol ali na nossa central, a direção do Inter ela segue uma postura até bem parecida com a que o Magrão está revelando, né? O Inter não tem interesse em negociar o Borré, não só pela recuperação que ele está esboçando nessa temporada, claro que a gente precisa também ter o pé no chão, entender que está começando o ano, que vai ser longa a temporada e que não dá para cravar como definitiva ainda essa recuperação do Borré. Mas tem um outro detalhe, Gamba, que eu gostaria de chamar a atenção, que é o fato de, por exemplo, beleza, o Inter chega à conclusão que tem um valor lá que se o River atingir, o Inter libera o Borré e se livra do jogador, do salário, que a gente sabe que é pesado. Quem o Inter vai buscar no mercado com esse valor? O mercado ele está muito inflacionado, ele está difícil. Então, por esse valor aí que o Mol citou, por exemplo, de 6 milhões de euros, o Inter não busca um jogador melhor que o Borré no mercado. Então, por esse entendimento, o Inter está tentando, inclusive, fechar com o Alejandro do CSKA para ser uma alternativa no seu grupo. Não faz sentido, eu concordo com o Magrão, tu liberar o Borré por um valor que não vai resolver o teu problema financeiro e não vai te dar também uma solução de trazer um outro jogador que possa performar mais que o colombiano no Inter. Eu, nesse momento, Calvin, eu não consigo ver nenhuma justificativa plausível que faça o Inter aceitar esse negócio. Não, muito difícil. Nenhuma. Porque o Borré, inclusive, está começando a se adaptar ao sistema do Pesolano, né? Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele não fez gol, mas ele deu um gol para o Bruno Tabata. Ele deu um gol, ele dominou, ajeitou, deixou o Bruno Tabata em condições de marcar e o Tabata titubeou e não fez o gol ali, que poderia inclusive mudar a história do jogo. Fez gols no Grenal, é mais participativo, né, com mais gente próxima ali dele para combinar jogadas.
O Magrão estou muito bem, né? Tem um contrato ainda longo, é um jogador que, por enquanto, é o único da posição. Então, tem vários aspectos aí que fazem o Borré permanecer. O próprio River tinha, no ano passado, anunciado uma política de contratações que seriam com salários por produtividade e não mais numa situação de salário cheio, até por conta de questões financeiras. É um River Plate que nem na Libertadores vai estar esse ano, né? O River Plate esse ano vai jogar apenas a Copa Sul-Americana. Então, tem vários aspectos que também me fazem crer que o Borré vai ficar no Inter. Magrão, quero te ouvir mais sobre esse assunto, Magrão. Ô, Gamba, não sei se vocês chegaram a ver os bastidores do Inter pós-Grenal, o que o Abel fala pro Borré e o grupo de jogadores aplaudindo quando ele entrou no vestiário. Aquilo mostra não só a liderança, mas como também... Tá me ouvindo, Bomba? Tô ouvindo, pode seguir. Pode seguir. Não, mostra não só o carinho que os jogadores têm com o Borré, como a liderança que ele tem no grupo. Então, não é só a parte financeira também, a parte desportiva, mas é um líder dentro do grupo que também pode ser um cara que vai guiar. Eu não tô falando porque quando a gente fala de guiar os mais jovens, como o Raikkonen, como o João, não é guiar, ensinar como bater na bola, mas é guiar eles na parte desportiva ali, no dia a dia. Então o Borré, por tudo isso também, é muito importante para o Internacional nesse momento. Essa sinalização do grupo abraçar o Borré é aquilo, Luiz Mário. O grupo também sente o fato dele não estar correspondendo, né? O grupo está fechado com ele. E aí quando ele tem uma atuação como ele teve no Grenal, com 2 gols, um início de temporada, como é que isso bate pro grupo? 2026 vai ser o teu ano. E a gente está contigo. E aí tu vai abrir mão de um jogador nesse cenário, sendo que a proposta é insuficiente. Tu não vai encontrar um camisa 9 para substituir ele. E digamos assim, desde que ele chegou, talvez seja o momento mais propício para ele retomar a confiança. Não tem por que abrir mão do jogador. Não tem, até porque pelo momento que o jogador está passando dentro do clube, né? O Mago acabou de falar aí, ele é uma referência dentro do vestiário. Ele é um jogador que inicia muito bem o ano, né? Fez 2 gols no Grenal. Não é fácil fazer 2 gols no Grenal e te dar uma confiança muito elevada. E tem outra situação. Se o Borré vai embora, quem vai jogar, gente? Não tem. O Inter não tem esse centroavante, até porque acho que o Borré não é um centroavante nato, né? Ele é um jogador que movimenta muito, sai muito pelos lados. Mostra os gols dele ali no Grenal, ele saiu numa diagonal por dentro, mas não é aquele centroavante que fica fincado na área. Ele tem qualidade técnica, ele sai de lado. E eu acho que o mais importante é que não tem outro jogador. Como é que você vai vender um jogador que inicia bem as competições, tanto o Gauchão como o primeiro jogo ali com o Atlético Mineiro, que ele não foi mal, tá? Ele foi bem no jogo. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E digo mais, se perde Borré, como a gente falou, é muito difícil encontrar um jogador do nível dele e o valor, né? Não tem dúvida disso. E na situação que está o Inter também, né? Já começa com uma derrota em casa. Tem agora Flamengo e Palmeiras. Uma ameaça gigante do Inter ficar na zona do rebaixamento por mais algumas rodadas nesse início de Campeonato Brasileiro. A torcida está cobrando o contrário. A torcida está cobrando contratações, reforçar o elenco, porque sabe, o Inter tem passado esse discurso de que vai ser um ano competitivo, um ano difícil. Aí como é que vai negociar um dos principais jogadores ainda no aspecto técnico, né? Não só da liderança e tal, mas da capacidade, da qualidade. Então é um Inter que acho que o Borré vai permanecer e ainda vai provavelmente trazer um outro cara para dividir espaço, para em alguns momentos jogar junto do Borré, em outro ser o substituto do Borré, afinal de contas são 38 rodadas, e em algum momento o Borré vai ter algum tipo de situação que vai impedir ele de jogar, e no Campeonato Brasileiro é muito difícil que com o Bezerra e com o Raikkonen, por exemplo, o Inter consiga sustentar por muito tempo. Se a gente estava falando aqui, né, sobre a pressão em cima do Luiz Castro, a sequência do Grêmio que é pesada, a sequência do Internacional, como a gente vem falando desde o jogo contra o Atlético Paranaense, essa sim é uma sequência pesada. Mol, qual vai ser a estratégia do Pesolano para o jogo contra o Caxias? Ele já faz algum tipo de conexão com os jogos contra Flamengo, contra Palmeiras, a sequência do Inter no Brasileiro, porque depois tem quartas de final do Campeonato Gaúcho. Como é que o Inter está montando essa estratégia aí, Mol?
Bom, Gamba, é um Internacional que, claro, entra em campo neste sábado contra o Caxias no Centenário, mas já com a cabeça no Campeonato Brasileiro, e principalmente nos duelos contra Flamengo e Palmeiras pela segunda e terceira rodada da competição nacional. Desta forma, é um Paulo Pesolano que estará em Caxias do Sul, mas muito provavelmente com um time bastante alternativo, preservando as principais figuras e com nomes da composição de elenco neste duelo válido pela última rodada da fase de grupos do Gauchão. É um Internacional que deve ir a campo ainda com uma dúvida no gol entre o Antony e o Rocher por conta da necessidade de mais minutos para o goleiro uruguaio, com Aguirre, Félix Torres, Juninho e Alisson formando esse sistema defensivo. As dúvidas no meio de campo entre Vijagra e Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia, que retorna à lista de relacionados para esta partida, Bruno Tabata como meia central, Alex de um lado e João Vitor do outro, e o centroavante deve ser o João Bezerra, um nome que está à frente do Raikkonen, mas é um Inter reserva, um Inter alternativo para o duelo contra o Caxias no Centenário. Time completamente descarado. O Sono tem uma informação importante para nós aqui no Donos. Tem jogador muito próximo de ser anunciado pelo Internacional. Que jogador é esse, Sonda? Valeu. Beijo, tchau. Já há alguns dias, mas nas últimas horas a negociação foi retomada, o Inter conseguiu avançar nesse negócio. Inclusive a informação que vem da Rússia é que o Inter já está... Segura só um pouquinho, por gentileza, teu microfone está desligado. Perdão. Agora sim. Aí foi culpa do homem, né? Agora Não sim. foi culpa da máquina, foi culpa do homem. É a pecinha aquela, né? É a pecinha que fica entre o microfone e o... Isso. Mas retomando aqui, Gamba, então, desculpa. O Internacional está fechando com o Alejandro, tá? Jogador do CSKA da Rússia. A informação que veio, inclusive, da Rússia nas últimas horas é que o Inter está fechando um acordo de empréstimo com obrigação de compra, mediante algumas metas que estão estabelecidas no contrato. Eu consegui contato aqui com uma pessoa do Internacional há pouco, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, Gamba, faltam poucos detalhes ainda para a gente anunciar. Então o Inter está na iminência de ter um novo centroavante. Não sei te dizer, Gamba, se esse anúncio vai acontecer ainda hoje. Já há tempo de inscrevê-lo, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, mas é um reforço que o Inter está bem próximo de anunciar para a sequência da temporada. Deixa eu pegar a opinião do Magrão, né? Alejandro tá chegando aí, já era um jogador que o Internacional vinha sondando, especulando, muito próximo de ser anunciado. Em que contexto chega o Alejandro para o Inter, na tua opinião, Magro? O Alejandro saiu muito bem do Brasil, né? Foi muito bem no Vitória, saiu como artilheiro do brasileiro, teve uma performance muito bem. Tendo em vista que o Inter só tem um centroavante de mobilidade, não tem um centroavante de área, e o Alejandro é esse jogador. Eu acho que é um movimento interessante da editoria do Internacional, principalmente se não precisar colocar dinheiro agora. Vamos ver como vai ser as metas, mas eu acho que tem pessoas competentes ali no Inter, o Caco, o Felipe deve estar na negociação. Não falei com eles esses dias, mas estão à frente da negociação, que é o chefe de mercado e o diretor jurídico do Internacional, que sempre trabalham isso. Mas se não precisar colocar dinheiro agora, se o empréstimo com obrigação de compra por metas, eu acho que é interessante ter um jogador como o Alejandro. Lógico, se fala muito sobre aquela coisa do peso dele, de não ter ido bem em outras equipes, mas ele saiu do Vitória muito bem, e essa saída do Vitória credencia ele a vir internacional e ter grande chance de ter êxito e ir bem no Inter. O Calvin é quem mais conhece aqui o futebol internacional no programa, acompanha todos os campeonatos internacionais. Como é que vinha o Alejandro no CSKA, Calvin? Não foi tão bem assim, né, Gamba? Ele foi muito bem no Vitória, que foi o clube em que ele foi artilheiro, inclusive, do Campeonato Brasileiro. No CSKA não teve tanto aproveitamento, e o Magrão falou até algo interessante, né, sobre o peso, porque acho que, especialmente na época de Bragantino, isso foi muito comentado, mas o Pesolano é um cara que sabe muito bem botar os jogadores, digamos, na balança. Ele teve um caso parecido com o Edu na Série B, pelo Cruzeiro, em 2022, o Edu veio do Brusque e teve também alguns problemas com a balança e tal, e o Pesolano até disse, só vai jogar comigo quando a parte física tiver 100%, e aí o Edu se condicionou, ficou 100% e foi destaque naquela Série B de 2022, marcando vários gols pelo Cruzeiro. Então acho que o Alejandro também consegue entrar na linha aí do Paulo Pesolano e vira uma peça importante para quando o Inter tiver problemas com o Borré, ou em alguns momentos os dois puderem jogar juntos com o Borré saindo um pouco mais da área, porque o Inter precisa
precisa desse cara que consiga fazer o gol, né? A gente tem falado aí nos últimos momentos de um Inter que cria oportunidades, que chega na cara do gol, mas desperdiça muitas chances. Então, busca um jogador que, especialmente pelo Vitória, aproveitou muitas dessas oportunidades para marcar e fazer a diferença. Muito bem, gente. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a rodada final